Corte 98. Que tudo o que é vivo é uma unidade, como as folhas, as flores, as raízes de uma árvore, e que se desenvolveu do que antes era vivo, como uma árvore de uma semente. Chamamos o teorema de hipótese de um desenvolvimento unitário e agora procedemos à sua demonstração. A Terra nos oferece coisas que se assemelham ao homem, principalmente na capacidade de buscar e fugir. Essas coisas nascem, crescem, buscam e fogem, geram, morrem e sua descendência é como elas. Certos conceitos definíveis estão conectados com essas palavras, segundo as quais as coisas acima podem ser testadas como reais. A definição é apenas provisória, mas é suficiente para reconhecer muitas dessas coisas. Assim, podemos apreendê-los como um todo e dar-lhes um nome. São seres vivos, animais ou plantas. Além de suas semelhanças, tais seres apresentam fortes diferenças de forma e atividade. Mas se examinarmos pequenas partes de seu corpo sob o microscópio, há uma forte semelhança por toda parte. Pois aí se descobre um certo organismo elemental, que já possui todas as faculdades que pertencem aos seres vivos, e do qual é composto o corpo de tudo o que vive. Seu nome é célula. Tudo o que vive é um estado celular ou uma única célula. Consiste em protoplasma, uma massa viscosa, semelhante a um favo de mel, em cujos cantos e bordas de favo de mel são armazenados corpos sólidos chamados grânulos. Bem como um núcleo, que é composto principalmente de uma seiva, uma substância viscosa, uma massa granular, cromática, colorida e uma substância refratária à luz, o núcleo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, cloro, potássio, sódio, magnésio, cálcio e ferro, e às vezes alguns outros, mas existem certas características ver. 99. Ligações, proteínas e seus compostos ou derivados encontrados na célula. A vida da célula é evidenciada pelo metabolismo. Nesse processo, a matéria constantemente entra e sai da célula. Ao mesmo tempo, porém, cada menor partícula da célula está envolvida na absorção e liberação de matéria ditada por relações químicas, de modo que, embora a transformação continue, a célula tende a persistir em um determinado ritmo, mas além das relações físicas e químicas que prevalecem, observa-se que a célula é um análogo do que chamamos de fazer em nós mesmos, parece possuir. De acordo com isso, ele tem um certo raio de ação, embora muito pequeno, no qual parece buscar e fugir. Porque primeiro ele escolhe a substância a ser absorvida, seja ela inorgânica, como ácido carbônico, oxigênio, salga, seja ele orgânico, e tira do seu ambiente, do solo, do líquido, do ar, da linfa, do sangue, da presa, de tal forma que é para eles ne comida apropriada é. Essa conveniência decorre da suposição de que seu objetivo é permitir que seu metabolismo prossiga com facilidade e armazene um excesso de reservas e energia. Além disso, ela se adapta ao ambiente como se tivesse uma noção de sua realidade, bem como uma memória de suas características típicas. Ele também se orienta aumentando sua área de superfície e foge do perigo reduzindo sua área de superfície. E se seu modo de vida eles com muitas outras células em ao ser tocado, extrai mensagens, interpreta-as à luz de suas memórias e repassa a excitação às células vizinhas. Tudo isso pode ser visto em seus movimentos e no aumento ou inibição ou alguma outra alteração em seu metabolismo, se apenas suas intenções e hábitos forem reinterpretados, como se faria, digamos, com os animais. Em geral ela se comporta, ainda que involuntariamente, como se sua vida tivesse um propósito. As mudanças a que ela está sujeita são da natureza, então ela queria sustentar sua vida, criar ou ajudar a criar outros de sua espécie e até mesmo, através dos serviços vassalos que ela realiza, servir ao sétimo vivo. Sem torná-lo o mais útil possível. Dizer que tinha tal propósito ou intenção, e a inteligência para realizá-lo, seria ultrapassar o alvo. Afirmamos apenas a aparência de propósito e inteligência neste momento, usando os padrões habituais no empreendimento humano. Assim, o sentido lógico da afirmação é que a ação da célula, como a observamos em milhões de observações, é facilmente compreensível e até certo ponto previsível, uma vez que apenas colocamos propósito, intenção e inteligência em sua ação. O esquema que seguimos pode ser facilmente tornado mais preciso. Em primeiro lugar, medimos o esforço que ela faz pelo ritmo em que seu ritmo habitual e mais insistente muda.
Então calculamos, mesmo que grosseiramente, o esforço que ela faz para algum propósito, e então determinamos os valores que ela atribui às coisas. Derivamos sua inteligência, ou, digamos, sua cognição da realidade, das características persistentes de seu ambiente particular e de suas tarefas. E, ao fazê-lo, não devemos esquecer que ela engana e se deixa enganar quando as circunstâncias são arranjadas de tal maneira que suas marcas habituais das coisas enganam. Traga os milhões de observações que foram feitas e descritas sobre ela em um estado caótico em uma fórmula e ordem concisas. Considere, como exemplo, a procriação. A reprodução ocorre por divisão. Depois disso, a conveniência do processo é evidente a partir das seguintes suposições. A célula tende a manter ou aumentar a massa de matéria viva de sua própria espécie para manter as condições metabólicas favoráveis ao tipo de célula. É da maior vantagem ter uma certa relação entre área de superfície e volume para a absorção de substâncias e para influenciar outras substâncias. Pressa então segue que com forte crescimento, porque então a superfície é reduzida em relação ao volume, tem que ocorrer um corretivo, onde a superfície é aumentada novamente. Isso é feito através da divisão, porque a outra alternativa, a perda de volume, contrariaria o requisito e só seria considerada adequada se fosse obtida uma compensação. Os processos de procriação são muito diferentes nas espécies individuais. A divisão de amebas, leucócitos e outros seres unicelulares ocorre de maneira muito simples. Primeiro o núcleo se estende, se contrai, se divide e depois o protoplasma se estende, se contrai e se divide. Geralmente em duas partes, mas nas células que formam muitos esporos, todos consistindo de protoplasma e núcleo, e depois crescendo. E as partes não são iguais, nem sempre divergem. Mas a divisão das células, a qual deve ser atribuída uma cultura superior de acordo com o método descrito acima, é muito mais complicada. E do esforço que a célula faz para fazer isso, pode-se tirar a conclusão da importância que a célula atribui à mistura de muitas massas diferentes, como se dela esperasse o maior benefício para a durabilidade do produto. Durante a divisão mitótica, a célula faz o seguinte grande esforço. A substância cromática se organiza em fios, os cromossomos. Os cromossomos se dividem longitudinalmente em filamentos duplos, depois são separados pelos filamentos do fuso e metade migra para cada centrosomo. Os filamentos do fuso agora se desintegram, o corpo se divide por um sulco e se separa em duas partes, cada uma com um protoplasma e um núcleo. Aparentemente, o valor é colocado aqui no fato de que a divisão deve ser tão uniforme e precisa quanto possível. E o objetivo é evidente de que quaisquer proporções que ainda não são conhecidas por nós com precisão, pelo menos não especificadas aqui, devem ser tão possíveis quanto possível. Desta forma a célula parece transmitir a permanência de sua forma para a prole, mas não são suas faltas individuais que quer herdar a célula. Isso se manifesta na fertilização e, nos seres que se reproduzem assexuadamente, na conjugação. 102 Duas células se unem, uma ponte de protoplasma se forma entre os corpos, os núcleos das células individuais se dissolvem em grande parte, o restante se divide em duas partes e uma delas se funde no corpo da outra. Então eles se separam novamente. É assim que funciona a mistura e o balanceamento dos personagens. O mesmo é conseguido com a fertilização. Cabe à célula feminina, o óvulo, esperar, munido de nutrientes, enquanto o espermatozoide, móvel devido ao batimento dos flagelos e constituído quase inteiramente de substância nuclear, procura o óvulo e o penetra com avidez. O ovo, entretanto, preparou-se para o intruso separando a substância de seu núcleo e expelindo-a. E assim os dois núcleos formam o centro da divisão, que, como descrito acima, é realizada mitoticamente com precisão meticulosa e progride em caminhos fixos. A hipótese do desenvolvimento uniforme recebe forte apoio da uniformidade da vida celular. No entanto, ela se opõe a uma teoria que será caracterizada aqui como a do desenvolvimento múltiplo. Assim como a crença em muitos deuses foi seguida pela crença em um, a assunção de uma vida unificada surgiu de uma vida multifacetada. A visão antiga era que existem muitas espécies que só procriam entre si, lutando umas com as outras, estritamente separadas umas das outras para sempre, cada uma das quais percorre o caminho de um desenvolvimento para si.
O novo não quer considerar inconciliáveis as diferenças entre as espécies. O argumento da velha teoria é o seguinte: é fácil decidir de qualquer coisa se é um leão ou não. Por outro lado, é difícil destacar e reconhecer um indivíduo entre uma pluralidade de leões. Se, portanto, dispuséssemos todas as coisas do mundo em uma série, seguindo sempre as mais semelhantes, os leões apareceriam como um número de membros totalmente diferentes de todos os outros, mas mostrariam as gradações mínimas entre si. E embora essa série mudasse com o tempo, a relação dos leões com os outros animais ou coisas não. Pois um leão sempre se assemelha a si mesmo, de modo que somente através de estágios imperceptíveis ele se torna diferente, e a prole 1.